E aí eu quero saber de você, quem você coloca como grande referência da dublagem brasileira? Vamos colocar 5 para ter bastante gente. Vamos lá, eu sou da geração que cresceu com Herbert Richards e BKS, que eram os dois mercados, Rio e São Paulo. O Chips era da BKS, então eu sempre adorei as vozes da BKS. Carlos Campanile, que eu sou muito fã, Orlando Vigiani, Hamilton Ricardo, o dublador do Poncherello também, do Chips, que era o Ricardo Marigo, eu adorava, Leonardo Camilo, a Márcia Gomes, e vários outros mais. Tem a Ivete Jaime, que é uma das dubladoras mais antigas do Brasil, tá com 90 e poucos anos. Tive a alegria de vê-la num podcast no outro dia do meu amigo Fernando Vítolo. Do Rio. Também não tem muito essa coisa de Rio e São Paulo, porque muitos paulistas dublavam no Rio, muitos cariocas dublavam aqui também. O Silvio Navas era muito bom. Isaac Bardavi, uma coisa do outro mundo. Meu querido amigo e mestre Isaac Bardavi. Você sentar para conversar 30 minutos com ele era uma coisa, uma dádiva. Júlio Chaves, que nós perdemos recentemente também, que era a voz do Mel Gibson, uma das melhores figuras que eu já conheci. Ele dublava o Buck Rogers, um herói que eu gostava também. Fazia o arqueiro da She-Ra. Boa! Que mais? André Filho, maravilhoso. André Filho. Stallone, né? Stallone, James Bond, ele dublou o Roger Moore. E o Superman. O Superman, Christopher Reeve, que é assim, um dos meus heróis da vida, né? Superman 1 e 2. Nossa senhora. Aquilo é épico. Eu ainda eu gosto ainda um pouco mais do 2. A luta dele contra os vilões de Krypton. Então, eu também. É sensacional. O 2 é melhor. O 2, dava medo eu do General Zod, né? Dava medo. E era magrinho, né? Era magrinho. Mas ele tinha aquele outro capanga maiorzão. Mas é um... Eu lembro do Isaac Bardavi dublando o Marlon Brando no início do filme, no julgamento. Sim. E ele falava, não... Sabemos que você não fala, assim como não pensa. Quando manda isso pra Zona Fantasma, né? Isso. É muito bom. Isso é de arrepiar, né? Ô Felipe, essa questão da dublagem que a gente falou, eu tenho muita curiosidade. Um dia eu gostaria de visitar algum estúdio. Já estão convidados. Pô, ia ser incrível. É que assim, eu vou te falar como uma experiência de vida minha, que pode ser completamente errada. Mas foi a partir de Cavaleiros do Zodíaco que os dubladores começaram. Porque eu lembro da revista Herói, a saudosa Herói, inclusive nós temos várias aqui no estúdio, que começou com o sucesso de Cavaleiros do Zodíaco, começou, a gente tentava colecionar, né? E aí eles começaram a fazer entrevista, era um grande sucesso a revistinha, e eles começaram a fazer entrevista com os dubladores, e aí a gente ficou sabendo os nomes de... Foi com o Cavaleiros do Zodíaco que os dubladores começaram, as pessoas... Porque eu acredito que sempre teve a curiosidade, mas eu não sei que cargas d'água foi com Cavaleiros, que parece que os dubladores começaram a aparecer, porque começaram os eventos e tudo mais. Concordo com você. E você me lembrou, eu tenho uma dessas revistas Herói, que a capa é meus amigos, Wendel Bezerra e Hermes Baroli. Um de frente pro outro. Vestido, né? Vestido. Você tem essa também? Essa aí acho que é Ultra Jovem, se eu não me engano. Eu não tenho essa, mas eu sei qual que é. Eu tenho essa revista. Eu me lembro que ela chamou a minha atenção e eu comprei na época justamente por isso. E foi justamente também o momento em que a internet já estava mais popularizada. Isso deve ser o quê? 97 ou 98? Ou talvez um pouquinho depois. 2000. Sim, E eu me lembro dessas matérias, eles começando a divulgar. E os fãs mesmo de dublagem, fãs de anime, de outras coisas mais, começaram a fazer páginas, né? Tinha aquelas páginas meio... ainda bem simples, né? Sim. Eu até montei algumas na época. Fiz a página do Damata e do Hamilton Ricardo, fui eu que fiz na época. Caraca, legal. Com o meu pouco conhecimento de HTML na época que eu tinha, fiz uma coisa assim, ainda primária. Mas eu concordo com você, eu acho que foi justamente nessa época e muito por causa do Cavaleiros do Zodíaco também. E que bom, né? Que hoje em dia a profissão é difundida, né, nacionalmente e as pessoas comentam bastante sobre isso. Comenta. Porque tinha isso, né? O que você falou. O dublador, ele era um cara que não aparecia. Anônimo totalmente. Ele era um cara anônimo, uma pessoa... Não era uma pessoa, era, sabe? E aí, acho que por conta da cultura pop, até acho que também veio, de Cavaleiro do Zodíaco, veio a galera do Tokusatsu querer saber, né? Quem é, como é que é esse trampo e tal.
E isso foi um negócio que acho que começou com a nossa geração dentro da cultura pop, né? Essa curiosidade de saber como é que é. Eu lembro de quando a gente era moleque, eu lembro disso, que tinha um evento que ia acontecer lá em Santos mesmo, e algum dublador de Cavaleiros do Zodíaco. Agora eu não vou me recordar qual. Mas eu lembro que, a galera toda na escola, vai estar aí o dublador e tal, e era mó festa, e não tinha isso, né? Sim, e muitos dubladores maravilhosos, verdadeiras lendas vivas, assim, que já faleceram, por exemplo, faleceram no fim dos anos 80 ou início dos anos 90, eles não tiveram esse reconhecimento, porque não existia internet na época. Os caras foram os maiores nomes da dublagem naquele momento, e acabou que eles não tiveram tanto reconhecimento quanto alguns outros que pegaram essa geração, a fase da internet, né? E eu sou meio arqueólogo das coisas. Quando eu entrei na dublagem, tinha alguns que eu não sabia, que tinham ficado para trás, e aí eu comecei a fazer aquele trabalho de pesquisa. Eu te falo até um aqui. Tinha um chamado Maurício Barroso. Ele dublava muitas coisas antigas. Eu acho que ele chegou a fazer O Homem de 6 milhões de dólares. Nossa, clássico! E ele dublava até uma série que eu gostava, chamada Battlestar Galactica, a antiga. Ele dublava um personagem chamado Boomer. E eu não sabia quem era. Então, eu cheguei até para o Ricardo Schnetzer, para uns mais antigos. Quem era essa voz aqui? E mostrava. E vários eu fui descobrindo assim. E é legal que a gente vai descobrindo os nomes e vai ajudando a montar a história da coisa, né? É um trabalho de pura homenagem e resgate desses nomes. E até na época que eu dirigia a dublagem de Stranger Things, eu dirigia a 2ª e a 3ª temporada. Eu tentei buscar o máximo de dubladores antigos que estavam sumidos para dar aquele tom de anos 80 na coisa. Sim, mas é perfeito isso. É perfeito. Eu assisti com a minha esposa o Stranger Things e eu comentei isso com ela. Falei, cara, além de ser uma série que tem uma pegada bem oitentista, bem nostálgica, você vê ali os molequinhos com as camisas, com os macacões dos caça-fantasmas, andando de bicicleta, indo na casa, no quartinho, no porãozinho ali. A trilha sonora e a dublagem. Eu comentei que eu falei assim, tem umas dublagens clássicas aqui. Então dá pra perceber que tem dedinho de Felipe Maia. Poxa, muito obrigado. Quer ver um exemplo? Na 2ª temporada, de vez em quando eles estavam assistindo televisão e eles faziam isso de propósito, né? Mostravam os comerciais da época. Acho que até na 1ª temporada aparece o He-Man se transformando com a TV ligada. I have the power! Não sei por que Cargas d'Água, que a primeira não fui eu que dirigi, foi o Sérgio Cantu. Tiraram, eles gravaram com o Garcia Júnior, mas no original eles não deixaram. Deve ser por causa de direito autoral, não sei o que foi. Mas na 2ª aparece um comercial do Exterminador do Futuro, que a 2ª temporada se passa em 84. Aí o locutor americano lá aparece ele falando Schwarzenegger is the Terminator. Aí eu peguei o Zé Santana, que era o narrador dos Super Amigos. Sim, aquele que a gente estava falando mais tarde na Sala de Justiça. E aí ele gravou Schwarzenegger é o Exterminador. Que legal. São pequenos detalhes que ajudam a compor o cenário, né, nostálgico. E a gente estava falando, o Gabriel falou do Stranger Things, o It também dá uma impressão, né? Dá. E você teve também Eu dirigi o primeiro filme, E ele tem uma pegada muito parecida com Stranger Things, sim, né? Sim. E eu achei muito bom o filme, porque o It já tinha sido adaptado, né? Numa minissérie dos anos 90. Eu gostei mais da adaptação do cinema. Não, o primeiro incrível. Não, é o primeiro, muito bom. E é o Corvo, pô, o It. Alex, é o Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, ele é o Corvo. E ele mandou muito bem, né? Ficou muito legal.